Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast, e pela segunda vez aqui nesse podcast, Dr. Ricardo Tunes, ortopedista, que está se especializando cada vez mais e criou uma empresa que a gente vai falar sobre isso, e os seus colegas, alguns vão até duvidar, mas é verdade porque eu conheço todo o seu histórico e principalmente o que você faz hoje. Criou uma empresa com alto faturamento, uma empresa escalável, uma empresa que entrega múltiplos 6 dígitos mês, e o Ricardo, que é o médico, o principal expoente dessa empresa, trabalha 3, 4 horas por dia. E o teu colega vai olhar e falar, mas como que isso é possível? Então nós vamos falar muito isso, sobre montar todo, não só um protocolo, mas montar uma estrutura que te dê também para o médico um tempo de qualidade com família, com a espiritualidade dele, com o desenvolvimento pessoal dele, com o desenvolvimento do gestor de negócio. Quanto mais, Ricardo, eu entrevisto médicos de sucesso, ou membros de mastermind, ou mentorados, o que eu vejo? Todos eles têm uma coisa em comum, eles têm tempo para estudar, se desenvolver e aplicar gestão no dia deles. Então eles têm agenda para isso. Seja muito bem-vindo e conta como é que se faz para trabalhar 3, 4 horas por dia, ter faturamento alto e ter até um projeto que nós vamos falar ainda hoje de escalar esse negócio. Vitor, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você. E hoje nós vamos bater um papo bem interessante, né, sobre como gerir esse tempo, né? Nós médicos, a gente tem uma certa dificuldade com a gestão do tempo, né? A gente está acostumado a plantão de 12 horas, plantão de 24, plantão de 36 horas, ou convênio explorando a gente, né? Colocando meta, né? O convênio que monta a nossa agenda, né? Então, eu fui na contramão disso, né? Mas para acontecer esse tipo de liberdade, eu tive que apoiar em outras áreas da empresa, né? Então eu tive que estudar gestão, marketing, vendas, financeiro e ficar, óbvio que a parte técnica a gente tem que ter, né? Obrigação nossa. Se o médico é um médico especialista em ortopedia, ele tem que ser muito bom naquilo, né? Mas ele não pode deixar de lado as outras áreas da empresa, né? Então eu foquei em tudo. Então eu sei de tudo um pouco, né? Dessa forma, eu consegui montar a clínica que chama Clínica Controlador, Centro de Controle da Dor. É uma clínica referência no tratamento da dor sem cirurgia, né, que fica na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E lá eu consegui montar uma estrutura no qual eu vou trabalhar como médico todo dia durante 3 horas e meia. Né? Eu montei protocolos, né, planos de tratamento e acompanhamento de 3 meses, 6 meses, 12 meses. Dessa forma, eu consigo entregar um resultado excelente para o paciente e também eu ter um ticket médio elevadíssimo. Maravilha! Eu lembro de você, Ricardo, médico celebridade, você entrando, falando, cara, eu tô em Rio Preto, eu não lembro se você tinha acabado de chegar ali, se você é a família era dali, ou se foi fazer residência, eu não lembro o contexto direito, mas eu lembro você falando sobre São José do Rio Preto, e aqui tem uma cultura muito forte de convênio, só que eu quero começar já direito. Prefiro dar plantão do que dar convênio. Eu lembro você falando algo do tipo, pode ser que eu esteja errado, depois você me corrige. Aí depois você começou, eu lembro que você entrava nas aulas e falei, esse negócio dá certo, Vitor, tem que falar para meus amigos entrar aqui, esse negócio dá certo, tô crescendo. Fui fazer um evento em São Paulo, você tava nessa mesma toada, ó, apliquei as coisas, tá dando certo, já tô crescendo. Até que chegou um ponto, vou abrir meu instituto, vou abrir o controlador, e até então era basicamente consulta e o foco era provavelmente bloco, cirurgia. Aí veio esse mercado da dor, que é um mercado que provavelmente é o que mais cresce no Brasil. Não tem isso dados concretos, mas por observação, a gente tem muito mentorado ortopedista bom, fisiatra, bom, médicos que trabalham com dor no geral. E a gente sabe que esse mercado tem crescido muito. Só que você teve essa visão lá no passado, você conseguiu colocar em prática. Como é que foi essa transição tão rápida entre aquele médico que chegou em São José do Rio Preto e muita gente falou que não dava certo viver sem convênio lá, e hoje construir uma empresa sólida num ponto da gente já ter um projeto agora em vias de replicar ela para o Brasil inteiro? O que é que mudou desse tempo? O que é que aconteceu naquele Ricardo que chegou até aqui? Eu quero fazer um overview de quem era e de quem está aqui hoje na minha frente. Tá. Eu acho que grande parte desse projeto que eu coloquei em prática, eu devo a você. Né? Eu fiz o Médico Celebridade em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016. Faz tempo. Faz tempo pra caramba. E de lá até agora, eu não paro de
de sair do seu lado, né? Então, Você é um cliente. tudo que o Vitor lança, eu participo. E dá ROI, viu, galera? Dá ROI. Você pode ter certeza que investir nos cursos do Vitor não tem erro, né? É dinheiro em caixa. Então, eu fiz o Médico Celebridade em 2015 e na época eu estava fazendo residência de ortopedia lá em Rio Preto, né? E eu via meus chefes, meus professores na época, reclamando de plano de saúde, Certo. de plantão, do SUS. Aí eu olhava e falava, não, mas peraí, eu não quero isso pra minha vida não, ué. Eu já quero começar no particular, né? Eu quero ter qualidade de vida. Eu prezo muito por tempo de qualidade, por estar com a família, por praticar, frequentar a igreja. Então eu não quero isso pra minha vida não. Eu vou começar já no particular. E aí eu comentava isso com esse meu sonho na época, com os meus chefes e até com os colegas médicos da residência. Eles falam, Ricardo, você é louco. Aqui em Rio Preto que manda é a Unimed. Você vai ser obrigado a entrar na Unimed. Eu falei, não sou obrigado a nada. Eu vou traçar um plano e começar já no particular. É óbvio que no início eu dava muito plantão para pagar os boletos, para pagar a conta fixa, né? Então, de início eu aluguei uma sala de 15 metros quadrados numa clínica multiprofissional lá em Rio Preto e eu ia meio período por semana. E aí eu fui estudando marketing com você, vendas, gestão, fui fazendo a parte direcionada de marketing, trazendo paciente, montando os canais de aquisição, foi aparecendo paciente, tudo particular, desde o início. E aí eu fui estruturando aos poucos os planos de tratamento, fui vendendo, foi dando certo. 1, 2 anos, quando a gente estava no segundo ano, falei, agora eu vou montar, vou para uma empreitada maior ainda, né? Que é focar numa clínica minha, um centro de dor, né? Foi quando eu tive a ideia de tirar o plano do papel e colocar em prática, né? Aí eu montei a clínica Controlador. Tem um nome genial, né? E eu que bolei, detalhe, né? Controlador, é um nome genial. Centro de Controle da Dor, né? Que passa o que para o paciente? O paciente ele vai saber que lá a dor dele vai ser controlada. Que a gente sabe que, na maioria das vezes, dor crônica não tem cura, certo, mas tem tratamento. Inclusive, eu até montei um bordão, né? Toda dor tem tratamento, né? Então a gente consegue amenizar essa dor, diminuir a intensidade da dor e trazer qualidade de vida ao paciente. Detalhe, sem cirurgia. Sabe que cirurgia é indicado em alguns casos específicos, né, para paciente que tem dor. Só que aí chegou a minha dor, né, como médico empresário, de montar a equipe. Aí eu tive que buscar consultoria, aprender mais sobre essa parte sim. mais empresarial, né, não só como médico, né. E aí veio uma outra dificuldade que eu tive que vencer, né, estruturando a equipe. Secretário, dia a dia de secretária, da administradora, de funcionário. Da gestão mesmo em si, né? Rotina e gestão. Exatamente. E aí eu tive que roteirizar, né? Protocolar tudo. E o tempo foi passando. Tem 6 meses atrás eu contratei uma consultoria, né? Que esse consultor terminou de lapidar essa estruturação fluxo, o desenho do paciente, como chega, como vai ser o protocolo, como que ele sai, como é o pós-venda, pós-consulta, para a gente entrar agora uma nova etapa, que se Deus quiser em 2026 agora, a gente vai implementar e vai escalar, né? A gente está com um projeto de ampliar a clínica Controlador em outras unidades, né? Detalhe, nível Brasil. Certo. O mesmo modelo de negócio que eu tenho lá em Rio Preto vai ser reproduzido nas outras unidades no nível Brasil. Eu vou ver se eu acho aqui, eu tô pegando o celular, eu sei que em episódio eu não pego, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Quando é que você esteve... O primeiro contato que eu tive que foi médico celebridade. Vamos ver se eu acho isso. Vendo a realidade, foi 2021. Você falou 2015, talvez fez alguma outra turma no médico celebridade, mas essa daqui foi a turma principal que eu lembro de você. Ah, não. Falei... Eu lembro que eu te sigo nas redes sociais desde 2013, 2014. Foi antes. O seu tá dando aqui 2019. 2019... Mas eu fiz em 2015, mas eu não consegui implementar tudo. Porque eu não tinha aula ao vivo em 2015. É de 2019, então foi quando a gente conversou. Isso. A clínica tem quanto tempo? A clínica tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio só. Por que eu tô te falando isso? Foi em 2019, mais ou menos, que você tava falando pra mim
poxa, Vitor, aqui em Rio Preto todo mundo tá desanimando, mas eu prefiro atender paciente, eu prefiro dar plantão do que ter plano de saúde, eu vou fazer particular, e hoje a gente já tá falando de expansão. É natural, ô, Ricardo, eu ouço na minha vida, quando você é médico, você tá lá na tua área de dor, você não ouve a mesma história quase todo dia? O paciente acha que só ele vive aquilo, ele te conta, você, cara, já ouvi isso umas 10 vezes, mas deixa eu fingir que é a primeira vez, né? Aquele pormenor, aquela coisa que você já... Parece que só ele vive aquilo, só a dor dele é assim, você fala, não, deixa eu... Porque é teu papel, né? Escutar, é teu papel, é igual o meu. Todo dia chega um médico aqui, começa a desabafar, pô, 15 mil praticamente médicos que a gente fez transação, então é natural, você ouve história. Agora, a história que todo mundo conta o tempo inteiro é a seguinte, e ele vem contando e ele acredita que aquilo que é verdade. Ô, Vitor, sabe o que é? Aí ele olha no olho, não dá nem uma piscada. Olha no olho pra falar. Sabe o que é? Aqui em Belo Horizonte, não dá pra viver sem Unimed. Eu já ouvi isso, Ricardo. Eu já vi médico falando, aqui em Brasília. Sabe o que é? É que você não conhece. É muito fácil, você tá aí. O mercado de Brasília não dá pra viver sem Unimed. Muito fechado. É muito fechado, você não vive sem Unimed. Aí eu penso comigo, meu Deus do céu. Se Brasília, quem já visitou Brasília sabe, olha o PIB daquilo lá. O dinheiro não tá lá falando Brasília. Sim. Se em Brasília não dá pra viver sem Unimed, vai viver onde? Em Jaci? Vai viver sem Unimed? Aí você tá em São José do Rio Preto. Você podia estar contando essa história, você podia estar há 10 anos, ou seja, resumindo o que eu quero trazer. Há 10 anos mais ou menos que eu tenho algum contato aí contigo. Você podia estar contando essa história até hoje. Não, sabe o que é, gente? Eu uso Unimed porque eu ainda converto o paciente da Unimed, é o que ele sempre fala. Sabe o que é? Eu converto, mas você coloca a conta, ele precisa atender 100 para converter um. O coitado é refém, você trabalha igual um retardado. O cara acha que Brasília não vive sem a Unimed, você foi lá e provou que São José do Rio Preto vive. Sim. Uma cidade interior, obviamente uma cidade mais evoluída do que a maioria, mas por que o teu colega, ele fica contando essa história a vida inteira e ele acredita, ele nem pisca, ele acha que aquilo é verdade e fica repetindo. Eu acho que assim, infelizmente, a maioria dos médicos pensam desse jeito, né? Tem uma palavra que define isso, comodismo, né? É muito cômodo você depender só de plantão, que é um garantido, né? Teoricamente não tem nada garantido, né? Mas os médicos que estão ainda não virou a chave, eles acham que está super garantido dar plantão, trabalhar em convênio, porque o paciente ele vai vir de qualquer jeito. Eu sou o único especialista da Unimed aqui na cidade, ele vai ser obrigado a vir até mim. Só que detalhe, você não é dono de si, né? Você está sendo refém do sistema. Então eu bato muito nessa tecla, né? Todo médico, ele tem que sair fora desse sistema, do sistema de saúde que só escraviza o médico. Infelizmente é isso. Só que para o médico sair do sistema, ele tem que ter coragem e atitude, né? Ele tem que agir. Não adianta ficar com vitimismo ou com conformismo, né? Total. Ele tem que agir e não é agir na loucura. Do nada eu vou pegar um empréstimo aqui no banco, juros altíssimos, e vou montar uma clínica. Não, tem o passo a passo. Por isso que você tem que se aliar a gente que sabe o que está fazendo, que prega o que está ensinando. Você me ajudou demais, Vitor. Eu sou muito grato a você. Eu não sabia nada de marketing, não tinha noção. E o marketing foi a primeira... Levou Exatamente. alavanca. Exatamente. Foi a primeira alavanca que me ajudou, né? E continua me ajudando, né? Então eu acho que o médico que quer sair dessa manada, ele tem que ter coragem, né? Não se conformar com o dia a dia e buscar parceiros que vão ensinar passo a passo, né? O caminho. É que eu vejo assim, da mesma maneira que eu tô olhando para uma montanha e eu tô vendo, aquilo é montanha. Por mais que alguém filosófico pode chegar e falar que não, é a sociedade que deu o nome de montanha, aquilo é montanha, pronto. Não vamos complicar não, assim como isso aqui é celular. O teu colega, ele realmente acredita, como ele olha, isso aqui é um celular, ele acredita. E ele olha para a cidade dele e fala que não dá para viver de particular lá, como se ele olhasse e falasse que isso aqui é um celular. Aquilo é uma verdade absoluta, ele não consegue nem cogitar que aquilo não é verdade. Por quê, cara? Que miopia é essa? Eu acho que durante a medicina, a gente é condicionado a isso, né? Desde a faculdade, os professores falam, né? Assim que vocês se formarem, ou vocês vão trabalhar em postinho, ou em hospital, ou em convênio. Eu acho que eles nunca falaram pra mim assim, Ricardo, você tem a opção de viver no particular também, viu? E até hoje, eles não falam isso na faculdade de medicina, né? Eu acho que o sistema foi criado para doutrinar os médicos a ficarem
né, nessa ciranda, né? E o médico que enxerga que há possibilidade, e existe, tá? Existe, que eu sou a prova disso, não só eu, né? Como vários médicos mentorados aqui do Vitor, conseguiram enxergar fora desse círculo, né? E é libertador, assim, eu acho que é muito gratificante, prazeroso você ter tempo de qualidade com a sua família, ter tempo para cuidar da sua saúde, porque não adianta. Se o médico não cuida da saúde dele, como que ele vai cuidar da saúde do paciente? Total. Né? Você tá com uma menina de 2 meses em casa. Isso. Tem colega teu que tem filho de 20 anos e talvez não teve o tempo que você teve com uma criança de 2 meses. Exatamente. Eu acho que são as prioridades da vida, né? A gente não dá para ficar só trabalhando e não ver retorno financeiro, né? A gente tem sim que prestar atenção no retorno financeiro. É óbvio. Se a gente consegue ter mais retorno financeiro, a gente consegue estudar mais e trazer para o paciente tecnologia, coisas novas, né? Tratamentos novos, modernos, mais eficazes. A clínica fica de ponta. Exatamente. Então, assim, não esse médico é dinheirista. Não é questão disso, não. É questão de você ter uma estrutura com qualidade, né? Para você trazer para o paciente um tratamento de ponta. Porque senão não adianta nada. Você é médico, vive no plantão, vive preso no convênio, que o convênio vem, baixa da porta e fala, doutor, seguinte, você é conveniado nosso, você tem que atender o paciente no máximo durante 15 minutos, tá? Como que em 15 minutos eu vou atender o paciente com qualidade? Não existe isso, Vitor. É mentira. Quem fala que atende bem em 15 minutos, só ver os anos de imagem, né? Mentira. Eu tô aqui um anti-inflamatório e vai correr no parque. Não é assim, gente, pelo amor de Deus. Nada contra o médico que vive assim. Na verdade, eu quero ajudar, e até a missão de vida do Vitor, né? Libertar esses médicos que estão presos no sistema. Nossa, de alguma forma. Né? Eu acho que é muito válido isso. E dá para conseguir, entendeu? Às vezes é questão de decisão, né? Às vezes você fica meio com medo. Eu tinha medo também no início. É óbvio. Eu tenho até hoje um pouco. Só que esse medo não pode me limitar, né? Pois é. Oi, cara, você viu o projeto, você tá gravando aqui num espaço que em um mês vai pro chão. Então a gente vai construir um braço da empresa que eu te apresentei. Você acha que eu não tenho medo? Poxa, olha o dinheiro que a gente vai colocar aí. Podia estar comprando 2 apartamentos. Tô vendo esses prédios. Eu comprar 2 apartamentos lá, um aqui, um ali, um para uma filha, outro para outra, e deixa esse dinheiro parar. No Brasil, porque todo ano parece que o Brasil vai acabar. Quando você começa a empreender, você começa a olhar, né, isso entra de um lado e sai do outro. Porque eu tenho CNPJ aberto, se eu não me engano, 13 anos. Faz uns 10 anos que todo ano parece que o Brasil vai piorar. Cara, só vai lá e faz. Não mais medo a gente tem, né? Mas vamos lá, trazer aqui o contexto. Como é que você consegue trabalhar 3, 4 horas por dia, ter uma empresa que fatura alto mesmo, e tá pensando em replicar? Vamos tentar entender o playbook dessa clínica. O que quem tá ouvindo, independente da especialidade, porque depois nós vamos falar mais do mercado da dor, mas independente da especialidade, qual o playbook de uma clínica, seja ele operacional, nível de pessoas, nível de marketing? Eu quero entender o todo. Uma clínica no qual o médico ele não seja um funcionário de luxo da clínica dele. Ele esteja lá para entregar uma parte da vida dele para a clínica, o restante para se autodesenvolver. Ou seja, que ele não vira refém do negócio. Como é que a gente cria essa clínica? Eu acho que o primeiro de tudo é a otimização de processos. A gente tem que ter processo para tudo. Tudo. Dá um exemplo de um processo que tem na tua clínica que você vê que na maioria não tem. Uma coisa parece óbvia, né? Só que, infelizmente, muita clínica peca nisso. Chamar o paciente pelo nome. Uma coisa banal. Educação. Era obrigação, teoricamente. Exatamente. Todo paciente que chega na minha clínica, a recepcionista levanta e recebe o paciente na porta. A recepcionista, ela não abre a porta porque a porta é automática. Mas ela sai de trás do balcão e espera o paciente em pé e chama o paciente pelo nome, né? A partir do momento que o paciente entrou na minha clínica, ele vai ser chamado pelo nome dele. Não tem dessa de ô moça, ô minha senhora. Não, o paciente tem um nome. Então é uma coisa assim simples, mas que faz diferença. Então eu tenho protocolo para tudo. Nós médicos adoramos protocolo, né? Sim. Protocolo, fluxograma, sim. né? Então eu tenho protocolo para tudo. Desde a recepcionista, como que ela tem que agir, o passo a passo, tudo descrito, né, na descrição de cargo dela. Eu tenho um protocolo para faxineira, né? Quais são os momentos que ela pode ir lá na recepção limpar. Para a copeira, como que ela serve o café, de que lado que ela aborda o paciente para oferecer o café. Então, resumindo, você tem que ter processos.
em tudo. Tudo, tudo, tudo. É até coisa que você fala assim, isso aqui é banal. A qualidade do receituário tem uma qualidade certa. A qualidade de da pasta que eu vou entregar o receituário dentro para o paciente. Né? O jeito que eu vou entregar o receituário e a pasta para o paciente não é de qualquer jeito. Né? Eu tenho uma técnica para isso. Então eu acho que processualizando tudo na clínica me ajudou a otimizar, né? a padronizar. Né? Resumindo, padronização. Né? Então para tudo tem uma descrição. Com padronização você ganha tempo. Exatamente, eu ganho tempo. Então, só de fazer isso, eu já não preciso estar o dia inteiro na clínica. Segundo passo, equipe. Né? Então, eu tenho responsável pelo setor. Todos os setores têm um responsável. Então, recepção. Precisa ter dona, né? Tem uma dona. Faxina e barra copeira, concierge. Tem uma dona. Administração, tem uma dona. Vendas, comercial, tem um dono. Que é você? Sou eu e um vendedor. Certo. E um rapaz que me ajuda na parte de vendas, né? Vendas e pós-vendas, né? Certo. Então é isso, né? Eu consegui formatar nessa estrutura. O grande problema do médico é que ele vê a clínica não como empresa. Ele fala, eu tenho minha clínicazinha ali, né? Menosprezando. Pô, não é assim, meu. O médico que decide montar a clínica, ele é um empresário. Total. Né? Então a clínica é uma empresa. Isso muito médico erra. Então você tem que gerir a clínica como uma empresa, né? com processos, com gestão, com metas. A maioria dos médicos não sabe nem o que é meta. Como assim meta? Meta do quê? Eu lembro uma vez a gente andando numa van, foi no Mastermind, no Med Boss aqui de BH. Você falou, eu tô fazendo as reuniões de sexta, dos rituais. Lembra? Aí se vier falando de papel que tá faltando, não, é pra ver meta. Você entrou num segundo ponto crucial aqui, meta. Como é que você toca a meta com o time? É meta individual, é semanal, é diária? Eles ganham? Como é que é a meta no geral dos playbook dessa clínica? A nossa reunião de ritual hoje em dia é de segunda-feira. Segunda às 13h30. 40 minutos com a equipe toda, né? Então a gente senta numa sala de reunião, eu projeto na TV a parte de cultura, né? Missão, valor, proposta da clínica. É igual e no final tem grito de guerra. Então, assim, os funcionários, os colaboradores já estão cansados de saber. Mas é isso mesmo. Eu bato toda segunda-feira para internalizar na cabeça dos meus funcionários para onde que a clínica está indo. Cara, qual que é o objetivo de ter a clínica? O pessoal tá curioso. Você pode trazer isso? Missão da clínica? Qual que é? Posso. Como que funciona? Então, qual que é o propósito da clínica? A liberdade de dor do paciente, né? Então a gente quer trazer qualidade de vida do paciente, libertando ele da dor. Então toda semana você repete isso? Repito isso. Para aquilo impregnar mesmo. Exatamente. A missão, até 2030, a gente tem uma meta de atender 3 milhões de pessoas. Entregar qualidade de vida para mais de 3 milhões de pessoas que estavam sofrendo com dor crônica. Né? Os valores, senso de dono. Isso eu acho importantíssimo. Né? Eu até falo para minha equipe, você é dono aqui também. Então você tem que trabalhar com esse pensamento de dono. Então, ao invés de você imprimir 10 folhas lá à toa, para usar de rascunho, você vai imprimir uma só. O que eu fiz? Eu fugindo um pouco, né, da resposta. Eu observei que eles estavam imprimindo muito, estavam gastando muito dinheiro com impressão. Sim. Tinha 3 impressoras, eu tirei 2, deixei uma só e bem longe. Porque aí a pessoa pensa 2 vezes em imprimir e buscar lá longe. Então tudo isso é economia, né? Retornando para os valores. Então, senso de dono, eu acho importantíssimo no engajamento da equipe, né? Que todo mundo faz parte. Humanização, é fundamental, né? Você está numa clínica, todo lugar tem que ter humanização. Agora, uma clínica médica que mexe com dor, com pacientes com dor, aí a humanização tem que ser... Paciente bem frágil. Exato. Paciente oncológico, de dor, psiquiátrico. Exato. É um acolhimento ainda mais sutil, né? Sim. Que a gente tem que ter, mais detalhado. Então, vamos lá. Você tem um ritual e esse ritual ele começa já lembrando toda semana. Eu sempre falo que as pessoas muitas vezes não precisam aprender coisas novas, precisam ser lembradas de coisas velhas. Então, começa com cultura. Aí depois... Aí no final do treinamento da cultura, grito de guerra, né? Te levanta, eu filmo, vamos lá, 1, 2, 3. Toda dor tem tratamento. A gente dá um grito.
Isso para animar todo mundo. Beleza, primeira parte da reunião. Segunda parte, a gente olha para a semana passada. Faz fechamento. Pontos, Fechar é mais importante do que planejar. exatamente, que a gente consegue captar onde foi o erro e onde foi o acerto. O que foi bom, o que a gente acertou, a gente vai potencializar. E o que errou, a gente vai pegar de aprendizado, né? Aconteceu alguma situação errada, enfim, que não valeu a pena, a gente vai reorganizar. Terceiro ponto da reunião. Eu pergunto individualmente, a gente está em grupo, mas eu pergunto direcionado. Exemplo, Vitor, você está na recepção, você é dono da recepção. Vitor, me fala um problema que aconteceu semana passada na tua área e me fala como que você vai resolver esse problema. Ou me dá uma ideia para eu melhorar a experiência do paciente na recepção. Então eu vou fazendo isso individualmente. Isso aqui ajuda demais a melhorar a experiência do paciente, né? Então eu pergunto sobre cada setor o que dá, questão de melhorias, né? O que aconteceu de errado e o que dá para melhorar, né? Por quê? Os nossos colaboradores, eles estão na linha de frente. Eu não estou lá o dia inteiro. Eu não estou lá na recepção. Então eu dependo deles. Então a gente consegue... vai trazer para você essa maquininha de cartão tá travando. Tá travando. Pô, essa marca de café aqui o pessoal tá reclamando, Ricardo. Então troca, né? E quarto ponto, metas, né? Então a gente finaliza a reunião com meta, né? Então eu abro a meta mensal, né? Que eu sei que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que vender 2 planos de 12 meses no mês. No mês, dentro do mês, tá? 2 planos de 12 meses, 10 planos de 6 meses e 5 de 3 meses, né? A gestão simples. Exatamente. Gestão bem claro. Poucos indicadores. Exatamente. Não é nem falando em número. Que a gente tem que faturar tantos mil. Não, a gente tem que vender tantos planos. Gestão por poucos indicadores. Exatamente. É igual o André, que você conhece bem da mentoria, vários outros você podia trazer exemplos, mas, por exemplo, ele. A cirurgia dele não tem erro. 70 a 80 mil ticket médio. Ele sabe que se fizer 15 no mês, vai bater 1 milhão. Tudo que é conversado aí naquele consultório estamos próximos ou não de fazer 15 cirurgias no mês. Pego 1, 2, 3 indicadores no máximo, coloco todo mundo para olhar só para aquilo o dia inteiro. E tô medindo toda semana, e tô conversando, e tô ajustando. É isso. Exatamente. Eu achei mais fácil, porque antigamente eu falava de número. Sério? E aí, Tipo, a equipe se perdia. Não, esquece. 20% de tal plano, 30% do outro. Então eu falei, não, chega. Então 2 vendas de 12 meses, 10 de 6 meses e 5 de 3 meses. Ponto. Toda semana. Então, toda segunda-feira eu que faço a reunião. E o time todo variável? Ganha variável ou não? Você não faz essa política com ninguém? Aí o que eu faço? A minha recepcionista, minha secretária 1, ela é bonificada por agendamento. Agendamento, né? Beleza. Comercial 1. Porcentagem, 5% sobre a consulta. Sei. O comercial 2, que é o José, que é de vendas. Por protocolo, ele tem um fixo mais 0,25. Você apresenta e ele fecha. Exato. E ele negocia. Ele negocia. A negociação é com ele. Sim. Você vai pagar a choradeira. É o melhor dos com mundos. ele. Eu sempre falo, é o melhor dos mundos. Médico apresenta, comercial 2, negocia. Exato. Então a gente bateu a meta, vendeu esses planos que a gente já tinha acordado no mês, eu bonifico todo mundo. Com voucher. Tá. Você tem o comissionamento global. Então, isso. Tem individual. Além do individual, tem o global. Batemos essa meta, aí depois fazer a dividendo. Todo mundo ganha. Ganha como? Em dinheiro? Em aumento de salário? Não. Em voucher. Eu vou numa loja de beleza e pego o voucher. Tem mês que é 200, 300 reais e vou dando individualmente para o funcionário gastar lá. É mesmo, eles engajam nisso. Engajam demais porque, até uma dica para os médicos que estão assistindo a gente. Você concorda que a partir do momento que você deu um voucher de uma loja de beleza, a pessoa vai comprar maquiagem, perfume, independente, para ficar mais bonito? E ele vai usar isso também, vai ser refletido no dia a dia. Mas isso é porque assim, ó, quando ela se desenvolve essa beleza, esse mais belo, essa estética, isso reflete no trabalho, obviamente a pessoa fica mais bela no trabalho, autoconfiança em casa, no relacionamento dela, ou seja, você consegue trabalhar todos os pilares da vida da pessoa. Exato. Ela fica bem, praticamente assim, em muitos aspectos da vida dela. E eu vario também com o salão de beleza. Aí tem meses que eu vou no salão de beleza, pego os vouchers, aí eu dou escova, hidratação,
unha, limpeza de pele. Ou seja, para não ficar todo mês caracterizando aquilo como se fosse um salário, voucher de vez em nunca tá aqui um financeiro. Isso, Porque aí não configura, foi sim uma premiação. isso, exatamente. E dessa forma eu vou engajando a minha equipe. E eu costumo também conversar individualmente com cada colaborador uma vez por semana. Tá com o time, tem quantas pessoas hoje? São 10? uns 7. 7. 7 pessoas. 7. E eu gosto de, não de ser o paizão, mas eu gosto de acolher, né? Eu gosto de acolher porque a partir do momento que eu como dono da empresa, da clínica, eu acolho Certo. os colaboradores, eu vou sabendo em detalhes Sim, você o vai que pegar. está acontecendo. Pô, como que esse colaborador tá na casa dele? Se ele tá com uma dificuldade, com o pai doente, o irmão doente, o filho doente. E dessa forma eu consigo identificar e eu consigo acolher e até ajudar. Certo. Né? Vira e mexe eu atendo mãe da colaboradora, Certo. irmão que tá com dor. Eu falo, você não precisa pagar nada. Só vai. Você vai vir trazer ele aqui, eu vou atender ele sem custo, vou tratar ele sem custo nenhum. No máximo tá aqui um custo de alguma coisa, um variável aí, um insumo. Tá aqui. Exatamente. E aí, dessa forma, o colaborador fica muito Fica engajado, total. engajado, né? Porque não é só... Eu vejo que o funcionário não pode ver o patrão, o médico, só como patrão. Né? Ele tem que ver algo mais, né? Ele tá lá entregando o tempo dele, produzindo, não só para ganhar salário, mas ele tem mais coisas. Total. Né? Então, Ricardo, vale a pena. Quando você tem aí 7, 10 pessoas, talvez 15, se você for muito além, no máximo você consegue ser o gestorzão, pai também. A grande questão, tua clínica replica ou ela vai crescendo, tem uma hora que você não consegue mais fazer one-on-one. Por isso a importância de você desenvolver liderança dentro da estrutura. Exato. Porque qualquer coisa, são camadas. Chega o líder que vai conhecer a família mais da pessoa que vai ajudar, que depois você vai trazer para mim ali no máximo uma conversa mais de decisão, mais filtrada. Como é que é para você já tá criando liderança ali dentro, para se pensando assim, ó, se crescer eu não vou conseguir mais ficar falando com todo mundo o tempo todo, vendo que ele vai passar o Natal aonde? Não dá mais, tua conversa é outro tipo de conversa. Você já tá desenvolvendo liderança lá dentro? Pensando nisso, que é o próximo passo, né, da minha expansão, eu tô com uma gestora, né, uma administradora da clínica, já tem 4 meses, que ela é meu braço direito, ela tá comigo sempre em todas as reuniões. Gestora de operações. Eu tô preparando ela para ficar, fazer essa função de gestão, né? Porque eu concordo com você. A gente está pensando em expandir. Se Deus quiser, já vai ter 10 clínicas, controladores para o Brasil, 20, 30, 100. Eu vou ter que ter uma equipe para gerir. Eu sozinho não vou dar conta, né? Então eu já estou preparando essa gestora para assumir essa responsabilidade. E é claro que, sinceramente, eu não penso em ficar só na gestão, só no empreendedorismo e guardar meu diploma de médico. Eu quero muito continuar atendendo, sei lá, uma vez por semana, mas ou a cada 15 dias. Sem o peso. Sem o peso, exatamente. Porque eu acho importante o médico estar na linha de frente, para ele sentir quais que são as dores do paciente, sabe? Sentir para onde qual que é o próximo passo. Eu tô com esse tratamento, mas eu posso muito bem montar uma clínica de fisioterapia anexa. Eu montar um ecossistema. Só leva pra você fazer os tratamentos caros lá com você. Exato. Maravilha, só cria os núcleos de captação para depois levar para rodar a grande mesmo com os serviços mais impactantes. Então, tô desenvolvendo liderança. Então a gente já viu no playbook aqui que eu preciso ter meta, eu preciso ter ritual, eu preciso ter liderança e eu preciso ter aquilo que você trouxe no começo de tudo, né? Você falou, Vitor, pra gente começar a fazer isso aqui eu preciso de processo. Só que paga conta de tudo isso é venda. E é uma coisa que você se dá bem. Você sempre foi um bom vendedor ou se descobriu? Não. De novo, voltando na faculdade de medicina. Se você falar durante a faculdade de medicina que você vai vender um tratamento, só falta apanhar. Porque você tá louco, é antiético. Como assim vender? Médico não pode vender, não. Gente, pelo amor de Deus. É o que eu falo pros meus amigos, meus aluno, mentorada. Eu falo, a gente não está enganando ninguém. A gente consegue vender com ética. A gente não está colocando coisa que não precisa no tratamento do paciente. A gente monta o protocolo específico para o paciente, né? Só que a gente tem que vender esse protocolo, né? Com ética. Como? Apresentando para ele como que vai ser feito.
Ó, esse plano de tratamento vai ser assim, assim, assado, custa tanto. Só vende quem oferece. Simples assim. Se o paciente falar não, você tem que entender. Qual que é o problema? É o valor? É o preço? Ah, é o preço. Aí você vai ter que contornar essa situação. Você vai ter que dar mais opções de pagamento para o paciente. E se ele falar, eu não consigo, mesmo dando essas opções de parcelamento, cheque, boleto, lá na clínica eu aceito cheque, boleto, cartão, faz de tudo. Óbvio, com um contrato. Cultura de não bem, perder negócio. Exatamente. Um contrato bem desenhado, né? Jurídico, né? E a gente tem que ter respaldo jurídico também, Total. né? E se o problema foi esse, né, de preço, a gente desce, a gente faz downsell, Sim. né? A gente remonta o protocolo. O protocolo um pouco menor, eu explico para o paciente, não é tão completo assim como o primeiro protocolo, só que esse protocolo aqui vai atender, sim, perto do que você está hoje, vai te ajudar, vai melhorar demais, e você vai conseguir fazer e pagar, né? Então, eu tive que me desenvolver com relação a essa parte de vendas, né? Na verdade, o desenvolvimento foi simples. Perder a vergonha. Eu tenho que oferecer. Pô, se eu ofereço, o paciente vai sair beneficiado. Sim. Que eu estou oferecendo um tratamento com qualidade. E isso custa. Simples assim. Total. A gente, médico, tem que entender não isso. Tem muito segredo. Não é... É porque assim, é banalizado essa questão de, nossa, puta, médico vendendo. É crime um médico vender uma coisa que o paciente não precisa. Sim. Eu sou totalmente contra isso. Aí esse é antiético. Mas você vender um tratamento de ponta que você vai melhorar a vida do paciente, isso é excelente, né? Isso é justo. Não está inventando, não dou para isso. Você não está inventando um laser que não existe. Cara, é comprovado, é ciência, né? Padrão ouro. Exato. Oi, cara, você viu o hospital que tem? Aqui dá pra ver, a gente vê o hospital, olha, você tá vendo ali na janela? Aquele hospital? Você tem uma filha que nasceu há 2 meses, eu tenho uma filha que nasceu há 5. Sabe onde que minha filha nasceu? A de 5 meses? Ali. Ela nasceu nesse hospital. Tá. A obstetra me cobrou no parto R$7.000 pra fazer, pra ficar de sobreaviso, tal. É o preço que eu paguei em Rio Preto. Você pagou esse preço. Uhum. Você ficou com raiva dela? Não. Você tá maluco? Toda vez que eu vejo aquela mulher, eu curto as postagens dela, que bom, ela me deu o maior presente da vida. Meu amigo, ela me vendeu, que bom que ela vendeu. Que bom que um dia um cara fez esse celular aqui, ele ficou coçando a cabeça dele, um tal de Steve Jobs, e hoje me vende isso aqui. Eu falei, cara, que bom. Sabe o que é? É muita demagogia. As pessoas acham, elas normalizaram comprar coisas, só que comprar serviços não. É como se o serviço ele não valesse nada. Poxa, como é que o serviço de um cara que fez uma residência de ortopedia, que depois foi fazer uma pós-graduação de dor, que teve culhão e comprou, e tem uma clínica que injetado lá quase R$1 milhão em tecnologia. Só de máquina, 600 mil. 600 mil só em máquina. Ah, não vai vender. Tá maluco, irmão? Aqui vai pagar conta como? Rezando, olhando, plantando semente na terra? Pô, Deus ajuda, mas tem que ajudar, se você ajudar também, né, cara? Correr atrás. Então tem que correr atrás. Então venda não era uma coisa natural pra você. Você quase apanhar. Só que hoje você usa muito técnica. Você é um bom vendedor. Sim. As pessoas fecham, você tem uma taxa de conversão alta, você ensina alguns colegas a vender, você tem... O que você vê que, além do, olha, tratar bem o paciente, chamar o paciente pelo nome, você dá atenção pra ele, aquilo que a gente sabe que venda é muito sobre isso, é se conectar. Mas o que além disso, você acredita que para vender, para ter um bom desempenho de vendas de tratamento de alto valor, esse médico precisa ou se desenvolver ou aplicar? Eu acho que antes da gente oferecer, antes da gente vender o protocolo, a gente tem que desenhar esse protocolo, né? Então hoje eu tenho 3 planos. Não sei, não de é improviso. Não é improviso, não. Fazendo de cabeça. Não é porque senão, aí você vai errar na precificação, aí você tá dando tiro no pé, aí você vai estar pagando para trabalhar. Então primeiro você vai ter que montar um protocolo bem desenhado, bem definido, né? Eu sou da seguinte opinião, eu gosto de ter no mínimo 2 protocolos, tá? Que aí eu consigo encaixar com o padrão do paciente. Entendi. Tá? Hoje eu tenho 3, então tá bem desenhado. Segundo passo, eu tenho que precificar de uma forma correta, né? Eu tenho que calcular o insumo, imposto, taxa da maquininha e minha hora. Uma coisa que médico... Não, taxa de sala, a estrutura Exato. Total. E uma coisa que médico esquece é da hora dele. Pro labora dele. A maioria dos médicos não sabe quanto que vale a hora dele, né? Então a gente tem que colocar tudo isso na precificação. Então beleza, então eu montei o protocolo e precifiquei. Tá do jeito certo. A venda é mais tranquilo. A partir do momento que você conectou com o paciente e tá automático esse protocolo. Porque o paciente vai querer
saber exatamente o que está dentro desse protocolo e para que é. Então você vai se conectar com o paciente, né? Fazer o alinhamento, né? O rapport, né? Segundo passo, escutativa, né? Você tem que ter uma escutativa, você tem que saber qual que é o problema desse paciente, né? Qual que é a dor dele, né? Essa dor não só física, né? Mas o que está impedindo ele de fazer algo que ele gosta. Então, um exemplo, a Dona Maria está aqui na minha frente, ela sofre com artrose no joelho, com dor no joelho. Eu vou perguntar para ela, eu vou fazer uma pergunta só, Dona Maria, o que a senhora gostava de fazer antes da senhora ter essa dor no joelho? Doutor, eu gostava de agachar para brincar com o meu netinho. Implicação. Pergunta de implicação. Eu ensino isso no método SIM de venda. É pergunta de implicação, é só uma das principais, tem que ter. Essa é a maior dor dela. Então não é a dor em si do joelho Olha, dela. tem jeito de perguntar que suave, mas que te dá ouro, né? Sim, numa boa. Porque depois você vai vender ela brincar. Eu vou usar isso para vender. Então, Dona Maria, então, antes dessa dor da senhora que a senhora tem no joelho hoje, o que a senhora gostava de fazer muito? Agachar para brincar com meu neto. Hoje eu não consigo agachar. Beleza. Dona Maria, se eu dissesse para a senhora que eu tenho um tratamento aqui, sem cirurgia, que eu tenho certeza que a senhora vai voltar a agachar para brincar com seu neto, a senhora iria ficar contente? É o que eu mais quero, doutor. Então ela confirmou, né? A gente combinou. Então eu vou apresentar para a senhora o tratamento. A senhora vai fazer esse tratamento? A senhora está falando que quer muito melhorar a dor para brincar, voltar a brincar com seu neto. Vou, doutor, vou sim. Então ela concordou com você. Então teve o combinado. A próxima parte é a mais fácil. Dona Maria, esse tratamento aqui é de 3 meses. Assim, assado. O valor é tanto. Ou, melhor ainda, eu não passo o preço cheio. 10 vezes, um exemplo, de R$1.000 no cartão de crédito. Entendi. Sem juros. E fico quieto. Eu deixo o paciente pensar, agora... né? E aí, dependendo do que ele responder, eu vou contornar a objeção. Geralmente, Tô doutor, imaginando a cena. o plano cobre? Não, Dona Maria. Eu tô imaginando a cena porque esse tempinho do silêncio, que parece, são 10 segundos, mas parece que são 5 anos. O mais difícil é ficar quieto, igual você faz. O pessoal, ele acaba com a venda dele quando ele fala. Exato. Mas sabe o que é? Aí ele começa a justificar. Antes eu fazia isso. Fica quieto. Gaguejava. Na hora de passar o preço, eu falava até baixo. Ó, Dona Maria, esse tratamento aqui, específico para dor da senhora, 10 vezes. Falava até baixinho assim e me encolhia. Sei. Pô. Aí você fala e fica quieto. Eu tô imaginando aqui o que eles geralmente falam. Provavelmente é coisa assim. Doutor, vamos ver. Ou vou ver com o marido. Ou. É legal. O que geralmente eles falam e depois como é que você entra? Quando ele fala assim, doutor, eu vou ver. Dona Maria, a senhora vai esperar mais quanto tempo para tratar essa dor da senhora? A senhora me falou que a senhora sofre faz 5 anos. A senhora vai esperar mais tempo ainda sofrendo com dor? Eu estou trazendo aqui um tratamento, a solução para o teu sofrimento. O que a senhora vai esperar mais? A senhora trabalhou quanto tempo? Hoje a senhora está aposentada, a senhora trabalhou mais de 30 anos. A senhora começou a trabalhar há quantos anos? Ih, doutor, faz gatilho da alta indulgência, merece. Desde os 10 anos de idade, doutor. Exatamente, o merecimento, né? A senhora se aposentou, trabalhou a vida inteira, formou, cuidou de tanto filho. A senhora acha que a senhora não merece investir na saúde da senhora? Espero de novo. Espera de novo. De novo, tem uma pausa. Isso. Eu devolvi o paciente, né? Aí o paciente vai pensar, doutor, é verdade, né? Trabalhei tanto. Não. É verdade mesmo. Não, e é realidade. Pra uma mulher que muitas vezes nunca se deu um presente na vida. Exatamente, não é que eu tô empurrando, não é empurroterapia. Eu tô vendendo o tratamento que o paciente vai ser beneficiado. Eu só tô ajudando ele a ter uma linha de raciocínio. Porque a gente é assim, quando a gente vai numa loja, tá? Vou comprar esse celular aqui, tá? O iPhone. Beleza. Eu sei que ele vai ser muito bom, eu uso ele muito e tal. Mas eu não sei o valor dele, o preço dele. Eu cheguei, 15 mil. Putz, 15 mil? Nossa, é muito caro. Aí o vendedor me fala, mas você trabalha com o quê? Eu sou médico. Você não pesquisa artigo científico no celular? Você não precisa de um celular com câmera boa para filmar seu procedimento? Então ele vai, o vendedor ele vai te dando uma linha de raciocínio. Entendeu?
E aí dessa forma você vai clareando o paciente. Nossa, é verdade, eu preciso desse tratamento que o doutor tá propondo. E aí a venda sai, não tem estresse. Ou a segunda objeção, doutor, eu tenho que conversar com meu marido. Não sou eu que decido, doutor, eu vim sozinho. Tudo bem, olha o celular, vamos ligar para ele agora? Você faz. Opa, durante a consulta. Isso aí. Vamos ligar para ele. Vamos ligar aqui. Eu posso tirar as dúvidas. Conversa. Já teve vezes que você ligou e falou? Já, por vídeo. Ô, seu José, tudo bem? Aqui é o doutor Ricardo falando, ortopedista. Estou aqui, ó, com a tua esposa, Dona Maria. Ela falou que é o senhor que é o homem do dinheiro, que vai decidir se ela vai tratar ou não. Ela tá sofrendo aqui há 5 anos dor no joelho. O cara fica sem graça, mas... Aí, doutor do céu, é mesmo? É isso mesmo, investimento? É isso mesmo. Eu acho que vale a pena o senhor presentear a tua esposa com esse tratamento. Ou, se por acaso ele fala assim, doutor, tem que pensar. Então, vamos fazer o seguinte, semana que vem, eu vou esperar o senhor aqui, junto com a tua esposa. Já marca uma data ali. Exatamente. Então, eu tento sempre fazer isso. Ou resolver na hora, ou marcar um outro dia para trazer a pessoa que paga junto, na consulta, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente deixar o paciente levantar, saiu da clínica, a chance dele voltar é muito pequena. Esquece. E é nosso papel de ir atrás desse paciente. Não é para empurrar a venda, não é por causa da venda. Ai, que eu tenho que bater meta. Nossa senhora, a Dona Maria levantou, não comprou nada aqui na clínica, meu Deus do céu. Não. É minha obrigação como médico ir atrás dela para melhorar a vida dela, para melhorar a dor dela. Então eu tenho que buscar ela de volta. Cara, o que a turma não entende é que ninguém vai se decide pegar uma consulta particular, ninguém decide ir lá na tua clínica ou vir aqui, nesse bom de consultório, tem nesse prédio aqui. A pessoa sabe que ela vai comprar alguma coisa. Ela sabe que uma consulta, em quase 90% dos casos, a não ser uma área clínica, muitas das vezes, mas ela sabe que uma consulta é apenas uma consulta e que o médico vai falar, olha, você precisa disso. A pessoa sai de casa, o que a turma não entende é isso, é que a pessoa sabe que a consulta é um meio para depois ela comprar alguma coisa. Sim. E o pessoal trava. Quantas vezes você já não contou pra gente das indicações que você consegue do paciente ali na hora e pedindo? Essa é uma parte da consulta bem interessante. Que além de eu vender o tratamento, eu pergunto, Dona Maria, a senhora não tem uma vizinha, algum parente que está sofrendo com dor também? Vamos ajudar essa pessoa? Pensa um pouquinho. Ih, doutor, agora não tá vindo na minha cabeça não. Vamos abrir o celular de novo? Abre o WhatsApp aí. Vamos ver a agenda da senhora. Desses nomes aqui, a senhora não lembra de nenhum, não é possível que nenhum dessas pessoas aqui que tá na tua agenda não tá com dor. Ah, bom, doutor, é mesmo aqui, ó. Minha prima tá sendo com dor. Passa pra mim o telefone dela, que a gente vai entrar em contato com ela, só que primeiro, eu preciso que a senhora avise ela que a gente vai entrar em contato. Certo. Aí assim que a senhora falar com ela, a senhora nos avisa. Então, isso aqui é uma indicação, custo zero, é CAC zero. Total. Né? Zero. Só que, cara, você falou duas coisas aqui, de ligar pro marido, mas eventualmente, eu acho que a maioria é com o marido. O filho. Quando tem a situação, o filho, né? No teu caso, é idoso, filho muito idoso. Paciente idoso. E pede a indicação na hora. Eu tenho certeza que quando você fala aqui, tem gente ouvindo e fala, ai, mas eu não, porque eu... Tem vergonha. Alguns falam vergonha e outros falam uma coisa ainda pior. Sabe o que quer? Eu acho que isso não é elegante para médico. Só que essa mesma pessoa reclama que não tem faturamento. E morre de dar plantão. Tem muito colega teu que é muito doido. Ele fica transvestindo uma ineficiência de faturamento no consultório dele com coisas que ele acha, isso pra imagem do médico. Não... Queima. Não, isso aqui cara, queima. Quem paga seus boletos? Você tem 3 crianças. A tua imagem de médico que paga o boleto, cara, é venda, é bom tratamento, é boas tecnologias, é tratar bem essa mulher. Quanto eu fico imaginando, eu não tenho mais minhas avós, mas eu tinha uma avó que desde quando ela falava, lá de Jaci, falava, tô com reumatismo. Eu nem sabia o que era, falava pra tudo, tem reumatismo. A vida inteira falou isso aí com dor. Cara, hoje a situação que eu tenho, se ela estivesse viva, todos os tratamentos que eu conheço de dor presentes, né? A gente dá aula nos congressos, tem muito aluno de dor, tem você aqui. A gente sabe as possibilidades que tem. Cara, eu titubearia em pegar uma parte do que eu ganho hoje e falar, vó, vai ter uma vida de qualidade. Sim. Para de ficar numa cama aí, chorando, o dia inteiro. 3 dias ficar numa cama, para com isso. Tá vendo, é ruim. Ela tem pra onde correr? O SUS tá dando esse tipo de tratamento? Não dá.
De jeito nenhum. Não convém. Eu nem recomendo. Então, cara, se eu tenho recurso, minha avó faria isso aí na hora. Agora eu vou reclamar. Eu vou agradecer que teve um médico que vendeu pra mim. Você tá maluco? Eu quero ver minha avó bem. Eu já não posso mais, mas se eu pudesse, poxa vida. Então, a turma tem que começar a ficar ciente pra vida. Exatamente. E tem muito colega médico que fala que tem vergonha de vender. Eu falo assim para esses colegas médicos, né? Gente, se você tem um tratamento para resolver o problema do paciente e você não oferece isso para ele, você está sendo um criminoso. Omisso demais. Omisso. Isso aí é o teu juramento, a tua formatura não serve para nada. Né? Então você está sendo omisso. Isso não pode acontecer. Pô, oferece, caramba. Você tem um tratamento bom para o teu paciente, você é ético, oferece, vende. Total. E, cara, esse mercado da dor que é um negócio que tá crescendo muito. A gente sabe que na Europa, em alguns outros países, a gente até tava conversando off aqui, é um mercado que já tá sedimentado, são décadas aí trabalhando. No Brasil, esse negócio veio atropelando tudo, crescendo, muito mentorado nosso entra aqui no CM Black, cara. Eu vou pra dor, passa 6 meses, o sujeito que vivia em bloco, ganhava lá seus 50 pau como ortopedista, operando, a referência na cidade, nada muda pra dor e bate lá seus 150, 200. Você tem tua área educacional que vê esses crescimentos, mas você foi prova disso. Por que esse mercado é tão pungente? Eu acho que a incidência é muito alta, né? O que significa isso? Tem muito paciente, tem muitas pessoas que sofrem com dor. Pra você ter uma ideia, 30% da população no mundo sofre com dor crônica. Ou seja, tá vendo aquele prédio lá? Quer dizer que uns 5 andares dele, só daquele prédio é gente com dor. Exatamente. E detalhe, na nossa formação básica de médico, ou de qualquer especialidade médica, a não ser medicina da dor, a gente não tem ferramentas para tratar a dor de forma adequada. Então eu fiz ortopedia e traumatologia. Teoricamente, um médico ortopedista deveria saber tratar um paciente com dor crônica, mas não sabe. Ninguém ensina na residência isso pro médico. Na ortopedia a gente só opera. Cirurgia, você opera. Aí o paciente está com dor pós-cirúrgica. Resolutivo no trauma, mas... Exatamente. A dipirona, tramal, anti-inflamatório. Essa dor crônica... Isso aí não é tratamento de dor. A crônica, o trauma, beleza, mas a dor crônica mesmo... Exatamente. Então tem uma demanda de paciente com dor crônica, né? Na Europa e nos Estados Unidos já tem há década a especialidade médico da dor, né? No Brasil, o boom mesmo aconteceu tem 5 anos. 5 anos, né? Eu acredito que deve 19, 18 começou. Exatamente. E eu comecei a estudar medicina da dor tem 6 anos. Então eu terminei a residência de ortopedia, fui para São Paulo e fiz especialização em medicina da dor na USP. E depois eu fiz intervenção em dor, que são procedimentos guiados por ultrassom, não cirúrgico, associado com tecnologias que a gente trata a dor sem cortar o paciente, né? Então eu acho que cada vez mais vai crescer pela demanda e pela falta de profissionais especializados nessa área. Sabe que toda vez que entra um aluno nosso, eu sempre falava isso no médico de celebridade, nicho dourado, né? Que você trouxe. Teu mentoria hoje também, eu só trago isso. Eu falo, cara, vamos achar teu nicho dourado. E a primeira condicionante, e o ortopedista demora para ele entender, porque ele fica... Eu sempre falo que ele é apaixonado pelos movimentos de baleia, ele não consegue entender. Existe movimento de peixe, existe movimento de baleia. Ele fica... Todo ortopedista que entra numa mentoria, conversa comigo, fala, sabe o que quer? Eu não tenho previsibilidade. Tem mês que eu faturo 200, tem mês que eu faturo 50. Falo, óbvio, o que você fatura 200, quantas cirurgias você fez? 4. 4. E o de 50? Uma. Eu falo, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Você nunca vai ter previsibilidade com movimento de baleia. Cirurgia é uma coisa que você não... A não ser que você for, assim, a grande estrela, o grande chefe de equipe, o grande tudo, na região inteira encaminhado, você nunca vai fazer, todo mês, 10 cirurgias. Vai ter um mês que você vai fazer 10, outro mês 1. Eu sempre falo para o ortopedista se apaixonar o de cirurgia mesmo. Se apaixona por trimestre. Porque é uma mistura. Eu falo, cara, se apaixona por trimestre, não por mês. O teu trimestre, você tem que ter uma conta assim, olha, eu tenho que entregar 10 cirurgias no trimestre. Tudo bem, isso vai conseguir trabalhar a sazonalidade e te trazer mais previsibilidade. Agora, mês a mês não dá, porque movimento de baleia, uma cirurgia que você faz de ortopedia, você vai fazer uma cirurgia de, não sei, quadril com acesso anterior, com prótese, 50 mil. Tá bom, isso te dá no teu faturamento? Nossa, esse mês eu ganhei 50 mil a mais. Mas, cara, foi uma cirurgia. É um movimento de baleia. Sim. Quando você está trabalhando com dor, eu sempre falo que no nicho dourado, a primeira coisa que a gente tem que se apaixonar é no volume. Você tem que se apaixonar pela grande demanda que tem na tua área. Pô, 30% da população adulta tem dor.
Caramba, olha esse indicativo. Quer dizer que de cada 10 pessoas que estão andando na rua, 3 podem ser meus pacientes. Agora, de cada 10 pessoas que estão andando na rua, quantos que precisam dessa cirurgia de quadril do acesso anterior? Pouquíssimo. Minoria. Então, eu tenho que estar apaixonado onde tem volume, demanda. E a dor tem demanda, né? Por isso que é um mercado muito bom. Que mais cresce. E vai crescer junto com a medicina regenerativa, né? Então eu estou percebendo esse movimento de mercado, né? Então a medicina da dor está se juntando com a medicina regenerativa, né? E essa junção não vai se separar. Por quê? Antigamente a gente tratava dor com medicamento. Então nós iríamos fazer uma infiltração, nós fazíamos, né, uma infiltração no joelho com corticoide. Hoje em dia a gente evita corticoide na articulação. A gente vai com ácido hialurônico e com PRP, uma substância do corpo, ou com aspirado de medula óssea, ou com uma gordura. Então a gente já está associando a medicina regenerativa, né? E é um jeito mais suave e mais natural, porque você vai conseguir retirar a célula do próprio corpo para ajudar na lesão. São ortobiológicos. Então, eu acho que está caminhando para isso, né? Já acontece e vai continuar cada vez mais. Dor / medicina regenerativa. Aí tem um sujeito que, quantos, né? Que não fazem uma especialização em dor, em regenerativa que seja, e continua no mesmo modelo de negócio. Ele jura pra você que em Goiânia, que cidade que tem novos ricos no Brasil, só lá em Goiânia parece que tem um portal do sítio do Pica-Pau Amarelo lá. Lá não tem como viver sem Unimed. Apesar dele se especializar em algo, ele continua preso. Por que isso acontece? Eu acho que a doutrinação, né? A doutrinação desde a faculdade, na residência. E aí o médico ele começa a ver que o único caminho é esse, é ficar refém do plano de saúde, geralmente Unimed, né? Detalhe, para você entrar no Unimed, é uma cooperativa, você tem que pagar uma cota. E essa cota é no mínimo 200 mil. Dependendo da região, né? É daí para mais. E aí você vai ser refém da operadora. E se você não pensa, né? Se você tem medo de sair do efeito manada, você se acomoda e fala, tá bom, pô, eu atendo 20 pacientes todo dia aqui no consultório, eu faço umas 10 cirurgias por mês, detalhe, pelo plano, o plano paga pouquíssimo, tanto pela consulta quanto pela cirurgia. Vai glosar uma coisa ou outra. Exatamente. Aí ele passa um ano, passa 2 anos, ele começa a ver, fala, pô, tô trabalhando pra caramba e tô ganhando muito pouco, né? Só que aí, o que acontece? Ele conversa com outro médico que vive só no particular. Eu tô te contando essa história porque já aconteceu isso comigo. Sim. Um colega médico que vive de convênio, 100% convênio, ele falou, pô, Ricardão, tem 3 anos que eu entrei na Unimed, cara, eu tô cansado, bicho. E começou a reclamar. Isso foi num dia que ele me encontrou no corredor da clínica, né? Aí, depois de uma semana, ele me encontrou novamente e chorou as pitangas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, sai do convênio, bicho. Aí que ele falou, não, mas é difícil, Ricardo. É difícil, porque aí eu vou ter que gravar vídeo. Aí eu vou não quer pagar o... não quer pagar o preço. Aí o que eu falei para ele? Minha resposta, então, você fica quieto, para de reclamar. Começa a amar. E continua assim. Aceita e começa a amar. Aceita que dói menos. Entendeu? Então, assim, os médicos, eles querem não depender de plano, só que também não quer correr atrás. Isso que eu sempre falo. Aí complica. O cara primeiro, quer ter um negócio particular, quer ficar rico na medicina, mas não quer contratar ninguém. Não, tem que ter 2 secretários, comercial 1 e 2? Muito caro. Não, tem que lidar com gente, tem que investir em Marte. Não, mas investir em Marte, tá doido, 10 mil no mês. Cara, investe uns 10 mil. Não, você tá maluco. Amigo, agora você vai ter que comprar tecnologia. Não, mas, cara, você quer jogar um jogo, mas você não quer levar. Você quer jogar futebol, mas não quer levar a bola. Vai ficar, todo mundo, gente, o futebol de hoje é bola imaginária. Vai ficar olhando, e pensando, você me deu um carrinho, o goleiro saiu. Porque o futebol precisa de bola. Assim como negócio precisa de marketing, comercial. Aí, cara, chegou um mentorado nosso há quase um mês, talvez umas 3, 4 semanas. Sujeito gastou 500 pau numa clínica. Eu tô contando essa história já há um tempo aqui. Gastou 500 pau numa clínica. Vitor, flebo switch, endolaser vascular. Mandei construir. Entrou na mentoria e falei, que bom, então você tá feliz, né? Ele contou a história dele. Tá, que negócio, é o teu sonho. É o meu sonho. Cara, tô quebrado. Não tô atendendo quase paciente, tô quebrado. Fiz uma pergunta pra ele. Quando você investe em marketing? Tô pensando em começar. Mas não tô com dinheiro. Falei, beleza. Fez o caminho inverso. Falei, e aí, como é que tá aí o comercial aí? E o secretário? Não, o secretário tem, é boa, hein? Falei, é mesmo, é.
como é que ela trabalha onde? Não, é remota. Cuida de mim, mais uns 5, 6 amigos, mas ó, a menina é boa, a gente conversa muito. Rapaz, se eu tô abrindo um negócio como investidor, hoje você provavelmente tem uma cabeça mais de investidor do que de médico. Eu tenho uma cabeça de investidor. Tudo que eu vou abrir, primeira coisa, eu vou criar uma estrutura comercial de marketing. Em vez eu dei vontade de falar, amigão, se tivesse falado comigo 6 meses antes, eu ia te falar, você tem 500 mil? 300 mil você abre sua clínica. Ah, mas vai faltar a tecnologia tal. Aluga, eu não quero nem saber. 50 mil para os 2 primeiros meses em marketing pra gente fazer barulho nessa cidade inteira. É uma cidade parecida com a sua. Nós vamos fazer barulho. É influência, é festa. Nós vamos, assim, chegar com os 2 pés na porta. Aí eu quero 10 mil por mês em tráfego durante 6 meses e 10 mil pra gente pagar um comercial 1 e 2, muito bom, sendo que um deles vai ser líder e vai ganhar um pouco mais. Já pensando nos bônus que eles vão ganhar. Esse cara, depois de um ano, tinha dominado a cidade, comprado 2 clínicas. Mas não, o pensamento é inverso. Quer jogar o jogo, mas não quer levar a bola. Sim. Entendeu? É um jogo que não tem bola. Aí não tem como jogar, irmão. Você quer jogar o jogo, mas não quer gravar vídeo? Sim. Quer jogar o jogo, mas não quer vender? Eu também quero, ué. Sim. Se você falar pra mim, Vitor, você vai faturar o que você fatura sem ter gente. Eu falava, valeu, Natália, Joel. Obrigado, vai embora daqui, meu filho. Mas não tem como. O jogo precisa de bola. Né? Então os caras são muito doidos. E aí você ensina, você pega esse médico na mão, você tem... Eu vou montar um negócio de dor. Eu preciso ser ortopedista? Primeira coisa. Qualquer médico pode trabalhar com a medicina da dor. Eu sempre oriento a fazer uma pós-graduação. Né? Hoje em dia a gente tem pós-graduação online. Né? 1 ano, 1 ano e meio. Né? Não vai sair. Não vai sair. Colocar a placa lá, sou médico de dor, porque o paciente com dor crônica é complexo. Então você tem que ter ferramenta e embasamento. Saber muito sobre medicação, muito sobre opioide. Né? Qual a maior demanda que vem? Fibromialgia, tem bastante. Dor na coluna, muito. E dor no joelho. São essas 3 patologias que mais procura a gente. E joelho geralmente é o quê? Desgaste, artrose. A grande maioria. Artrose, né? Público 60 mais. Exato. Geralmente mulheres. Né? Coluna, toda a faixa etária. Desde o mais novo até o idoso. Né? E fibromialgia, geralmente mulheres meia idade, de 40 a 50 anos de idade. Então, no primeiro momento, faz uma pós, mas qualquer especialidade. Aí, para abrir, playbook para você abrir, que você sempre fala pro pessoal, as primeiras coisas que ele precisa investir, como é que... Primeira coisa, você nunca vai de cara já montar uma clínica, fazer igual esse mentorado que chegou montou uma clínica de 500 pau, comprou um monte de equipamento. Primeiro passo, você vai ter que fazer teu nome. Né? Você vai alugar uma sala, pode ser um co-work. Você aluga uma sala, meio período por semana. Vai validar a agenda. Validar a agenda. Você vai validar, aí você vai investir. Acho que o primeiro botão que eu giro é o marketing. Tá? Alavancona para para trazer, para ser conhecido, né? Porque você acabou de formar, um exemplo. Ou você está trocando de especialidade. Eu era ortopedista de plano, um exemplo. Agora eu vou ser médico de dor no particular. Então você tem que ser conhecido, né, na cidade como médico de dor. Não mais o ortopedista antigo de plano. Né? Ou você é um recém-formado que está fazendo dor e não tem nome ainda na praça, como que você vai fazer esse teu nome? Através do marketing. Segundo, vendas. Você vai ter que montar um script de venda. Né? Você vai ter que ter um produto. Né? Você vai ter que ter um protocolo. Né? Terceiro passo, gestão. Né? E quarto passo são os 4 pilares, né? Financeiro. Que você tem que saber um pouquinho sobre tributação, né? Sobre como você vai pagar imposto. Equiparação hospitalar. Exatamente. Se você tem estrutura para fazer equiparação hospitalar, que no início você não tem. Né? Você não tem uma enfermeira, você não tem um local fixo lá, full time. Para depois pensar em tecnologia. Eu vejo o grande erro dos médicos que mexem com dor o cara não faz nada disso, aluga uma sala numa clínica grande da cidade e já sai comprando laser, onda de choque e ultrassom. E aí comete esse erro. Fala, cara, você investiu em tecnologia, fundou dinheiro, né, investiu dinheiro, máquina tá parado. Como falou, fez umas contas de garantia, fez umas contas para ele, falou, não, você paga isso aqui rapidinho, e 2 pacientes que você vendeu o protocolo, ele não vai se pagar. E esse é o grande erro. Então eu gosto muito de focar nos 4 pilares, nessa sequência: marketing, vendas, gestão e financeiro. Muito bom. O Ricardo Gestor, o que o Ricardo Gestor hoje faz diferente da turma aí que tá batendo cabeça?
Você já contou muito, né? Já falou de time, já falou de meta, mas tem alguma coisa de gestão que você olha e fala, cara, isso aqui eu tô me desenvolvendo bem. Eu acho que ter a meta clara, né? Ter metas claras, né? Não só para mim, mas para o time todo, né? Aquela tal da gestão à vista, né? Que o pessoal fala muito em treinamento de gestão. Eu falo assim, meta à vista. Todo mundo que trabalha comigo na clínica tem que saber qual que é a meta. Se eu chegar, por exemplo, nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 4. Se eu provavelmente encontrar alguém na sua clínica e falar, Qual que é a meta desse mês? a meta e dia 4. Ele falou, dia 4 já batemos de 15, batemos 3. Tem que saber. Tem que saber, todo mundo. Inclusive a faxineira e a copeira. É que é a mesma pessoa, né? A faxineira barra copeira, concierge. Por que ela tem que saber? Porque toda segunda-feira, a reunião de alinhamento, eu expus para ela, para a equipe toda, a meta. E eu falo quantas vendas que foi na semana passada. Então ela tem que saber para ver se a gente está no caminho certo. Porque ela também pode animar a equipe. Vamos lá, pessoal. E é engraçado que ela anima. É a dona Eliana. Gente, a gente tem que bater nossa meta esse mês. Eu preciso do meu voucher. Tô precisando comprar um batom. Então, assim, entendeu? Tem esse espírito de engajamento, né? Então todo mundo tem que estar alinhado. Eu acho que a meta à vista, eu acho que está sendo bem interessante. Né? Muito bom. Qual que é a principal dificuldade que você está tendo aí como gestor, que você olha e fala, olha, isso aqui é o que ou desanima, isso aqui é uma pedra no sapato. Tá. Eu acho que escalar, né? Você montar time, não só montar time, mas você ampliar esse time, né? Eu acho que lidar com pessoas, né? Eu acho que é o mais difícil, né? Sempre. Porque tem muita oscilação, né? Sim. Hoje eu acordei bem. Vou vestir a camisa, vou fazer acontecer. Aí amanhã eu acordei meio, sei lá, meio triste, tô meio cansada. Cara, você vai chegar com uma energia baixa na clínica, né? É natural, você também acontece. Exatamente. Comigo Acontece isso também, né? Mas aí a importância de ter processo ajuda isso. Isso. Não quer dizer que vai ser perfeito, mas já é uma ferramenta. Exato. Que te ajuda a ficar menos dependente dessa oscilação de pessoas. Processo bem definido, rotina bem definida, ritual de controle bem definido, tudo isso ajuda muito. E, Ricardo, que pergunta que eu ainda não te fiz, você gostaria de ter respondido? Você quer ter mais? Ricardo, isso? Eu acho que sim. Quer? Vai pro quarto? A gente pensar, eu falava com minha esposa, né? A gente vai ter 5. Cara. Aí nasceu primeiro o Antônio, depois o Álvaro, agora Esther. Aí a gente já começou a vai ficar em 4. Ou talvez mais um. Vamos ter 3. Muito então a gente tá diminuindo, né? Mas eu acho que uma pergunta que você poderia fazer para mim, né? Me fazer. Ricardão, beleza, você falou que você quer escalar, que você quer crescer, né? Várias unidades. Mas você quer chegar aonde? Qual que é o final da linha? A gente vai encerrar o podcast. Agora todo mundo ficou curioso. Ricardo, você quer escalar, você quer crescer. Eu tenho uma pergunta boa pra você. Você quer chegar aonde, cara? Eu quero crescer, expandir, ter 100, 200, 300 unidades pelo mundo. Mundo? Não é? Mundo. Você é pra pensar... Mundo. Ninguém pensa em José, lá grande. Pensando pequeno. Não vou ficar só na região. Pequeno lá é só Jaci. Para ajudar cada vez mais pessoas que sofrem com dor a ter qualidade de vida. Por que essa é a minha missão de vida? Porque quando eu era pequeno, a minha avó materna, minha avó Luísa, ajudou a me criar. Né? Ela que morou comigo muito tempo, morou 15 anos da minha vida. E eu vi ela sofrendo dia após dia com dor. Na época ela tinha reumatismo, artrose, artrite, osteoporose. E isso me marcou tanto que eu falei, depois eu fui crescendo, né? Até hoje eu tenho essa memória da minha avó, né? Do sofrimento da minha avó. Eu tenho que fazer algo para dar qualidade de vida para as pessoas que sofrem com dor crônica no mundo. Por isso que eu quero escalar, não só pensando no financeiro, né? Eu quero ajudar o maior número de pessoas que sofrem com dor crônica no mundo. Por isso que eu quero ter mais de 200, 300, 500, 1000 unidades da clínica controlador pelo mundo todo. É aí que eu quero chegar. Tá, então a avó vai estar em cada um deles. Amém. Muito bom. Vamos bater palma pra ele. Boa! Muito bom, Ricardo. Meu caro, o momento que eu faço aqui no podcast, o momento mentor,
você faz tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim que você acha que eu posso te ajudar? Alguma resposta, alguma coisa que você tá acontecendo aí, seja comercial, marketing, gestão, vida, qualquer coisa que você queira perguntar, que eu posso se fazer um papel de um gestor aqui te clarear as ideias? Qual que é a hora que eu sei, a hora exata que eu sei que eu tenho que abrir a segunda unidade? Fora já está tudo processualizado, né? A gente sabe que dá margem, sabe que vai ter o retorno em tanto tempo, Sim. mas e aí? Vamos lá, segunda unidade. É que eu vejo assim, ó, tem duas maneiras de a gente ver segunda unidade. É uma segunda unidade regional, entendeu? Porque eu posso usar essa unidade regional para trazer para a matriz, ou eu posso utilizar essa unidade regional para dar conta de uma demanda que eu já tô enxergando, ou ela é uma segunda unidade mais como protótipo, já que eu quero ter no mundo inteiro, é uma unidade autônoma, que eu estou testando o nome e tal. Então, eu primeiro teria essa resposta. No teu caso, é o que seria Autônoma. para ter autônomo. Isso. Maravilha. Cidade. Qual hora que eu abro uma segunda unidade? Quando você valida sem ser com você, na minha visão. Tá. Porque ninguém vai brilhar o olho na hora de falar de um protocolo igual você brilha. Entendeu? Ninguém vai conseguir ter uma construção com um paciente de relacionamento igual você constrói. Ninguém vai tocar o time do jeito que você toca. Eu colocaria como foco aí, durante 3, 4 meses que seja, quais são os indicadores que eu conseguiria validar com um terceiro. Então, eu vou fazer funis de aquisição, a gente tá até falando sobre isso. Funis de aquisição que eles não chocam com o meu nome e eles são totalmente falando sobre um outro médico, um terceiro que vai trabalhar comigo, ou sobre a minha clínica. Mas em nenhum momento vai bater aqui no Ricardo. Meu time, a partir do momento que chegou sobre esse canal, esse meu time não vai usar mais a carta Ricardo. Não é assim, tem a consulta com o Ricardo de R$1.000 e tem a com o João das Flores que custa 200. Ah, doutor, ele não fechou nem com o outro, que ele queria você, mas não tinha esse... Não. Eu vou validar a hipótese de um terceiro. Porque eu validando internamente essa hipótese de um terceiro, ela eu já consigo escalar ela para qualquer lugar, né? Então, minha preocupação seria entender como é que eu meço o desempenho de um terceiro atendendo, vendendo e eu trazendo demanda para ele. Se eu conseguir mensurar essas 3 coisas, conseguir trazer demanda para um terceiro, o telefone começou a tocar e perguntar sobre ele ou sobre a clínica, eu consegui agendar a consulta para ele. Essa pessoa, ela conseguiu vender os protocolos que eu criei, porque você criou. Hoje, para eu vender uma mentoria CRM Black, eu sei tudo. Difícil eu pegar o Joel e falar, Joel, vende essa mentoria. Para ele vai ser provavelmente só dinheiro. Ele não tem aquele apego, eu criei, eu tenho um carinho por isso. Não é o pai da coisa. Cara, eu colocaria um tempo, então um projeto mesmo. O que eu quero medir? Quem é essa pessoa? O que é dentro dessa medição? Um parâmetro que me mostra que está positivo ou não. Feito isso, qualquer lugar do Brasil depois está validado todo mundo. Mas eu olharia para isso, porque a primeira coisa, para mim é só o mercado já falaria que você tem que abrir. Porque é um mercado de dor. Não é que só 10%, 30% de quem mora em Rio Preto tem dor. Quem mora no Ceará também 30% tem dor. Quem mora aqui nesse prédio ali, de cada 10 que estão ali jogando videogame, 3 vão, essa hora da tarde, 3 vão precisar de você. Então, o principal validador, quando é que eu abro oportunidade? Mercado, tem mercado? Tem no mercado, cara. Ou seja, você, diferente dos teus colegas que estão abrindo consultório, mas com cabeça de autônomo, que não reinveste, que mal investe em marketing, que é tudo, faz tudo de forma muito amadora, eu não tenho dúvida que vai dar certo o teu negócio. A questão é, será que ela vai dar certo nesse nível que deu a tua? Provavelmente não, porque tem o fator Ricardo. Mas ela também não pode dar certo, mas só um pouco, ela tem que ter o meio do caminho. Eu validaria, questão de 3, 4 meses já validou, entendeu? Agora, se você me perguntasse diferentemente, se abriria ou não, eu abriria, porque tem mercado. Ô, Ricardo, tá entrando mentorado de qualquer lugar, você também tem os seus lá de dor. Entra de qualquer lugar, o cara é de Mirassol, mas também tem o cara de Goianésia e tem o cara lá do, sei lá, Rio Branco no Acre. O cara entra pra falar de dor. Pois é, você vai conhecer o Mastermind, Diego Cabrejos, abriu a clínica dele há 1 ano no Amazonas. Poxa, batendo faturamento próximo ao seu. Tem meses que... Começando agora no negócio de dor. Tá validado, cara, só abre. Se você me perguntar, se abre ou não? Abre. Já tá um negócio validado. Você falasse pra mim que abrir clínica geral, hein? Eu falei, cara, não abre não. Vai fazer outra coisa, vai aprender dor.
abre. Agora, como é que eu sei a hora de abrir? A hora que eu validei com o terceiro. Sim. Porque uma coisa é o Vitor Jaci dando mentoria. Outra coisa é, será que se eu treinar um terceiro, o mercado ele vai expelir ou ele vai aceitar? Então vou testar, entendeu? Vou testar com uma amostragem pequena. Eu acho que você tá nisso, só criar um projeto, tempo do projeto, quanto que você vai investir, quem é a pessoa, o que que eu vou medir, entendeu? A gente vai pro jogo. Eu farei isso. Maravilha, obrigado, Vitor. É isso. Do mais, vocês que ouviram esse podcast até o final e que queiram saber mais sobre dor, Ricardo Tunes, tô tentando convencer o homem aqui de fazer uma parceria com a gente aqui na nossa escola. Vamos fazer. Então, já fica o convite. Seguinte, eu sempre me despeço do episódio antes do médico. Obrigado por você que assistiu e que viu que a gente não falou só sobre o mercado de dor. Falamos muito sobre, primeiro, criar um consultório que você não seja refém. Criar um lugar que seja o seu templo e não a sua cadeia. Segundo, a gente explorou muito sobre o passo a passo, o playbook de criar uma clínica aí dos múltiplos 6 dígitos. Falamos de gestão, então trouxe muito mais do que o mercado de dor, mas também aprofundamos nesse mercado. Eu já me despeço de você. Eu falo sempre, Ricardo, que é o seguinte, você termina esse podcast com duas questões. A primeira delas, você vai trazer alguma dica pro teu colega. Livro, filme, qualquer coisa. Faz um curso de pós-graduação, faz o meu curso, faz o que você quiser. É uma dica prática. Se desenvolva, viaje o mundo, faça esse hobby, qualquer coisa que você quiser, que você acha que teu colega vai olhar e falar, que legal essa dica que você me deu. Entendeu? Vai andar de bike, não sei, você escolhe. Segundo ponto, hipoteticamente você vai aparecer no celular de todos eles agora, do nada o Ricardo apareceu aqui. Alguns vão se assustar, outros vão se apaixonar, outros vão nem entender nada. Chegou o Ricardo. E o Ricardo ele vai dar um recado para esse médico. Eu não sei se o Ricardo é positivo, é negativo, mas ele vai falar sobre o que esperar do mercado da medicina no futuro. Então, primeiro você vai trazer uma dica, e depois você vai dar um recado. O microfone é teu, obrigado por vocês que acompanharam até aqui. Então, meu colega médico, primeiro é a dica, né? Autoconhecimento, né? Eu acho que tudo começa pelo autoconhecimento. Você tem que saber quem é você, né? Antes de você ser médico, tem a pessoa, né? Quem que é você na Terra, né? Eu acho que essa é a primeira dica. E, respondendo a segunda pergunta, é que a gente está vendo o cenário brasileiro com relação à medicina, né? A gente viu que abriu muitas faculdades de medicina, está saindo muita gente mal formada no mercado, e agora foi aprovada a questão da prova que vai a OAB da medicina, né? Onde vai uma revalidação, né, do médico. Então, minha dica é para você ficar atento, né, se dedicar, se especializar, se diferenciar do mercado médico e não esquecer também de que o médico, para ser um bom médico, ele não tem que estudar só a especialidade dele. Ele tem que, além de se desenvolver como pessoa, né, a parte espiritual, estudar também gestão, vendas, marketing e financeiro. E é isso, pessoal. Eu espero que todos saiam com algum insight do nosso bate-papo. E se você ainda não me segue no Instagram, tá lá Dr. Ricardo Tunes. Qualquer dúvida, só me chamar por lá. Um abraço.